Glória a Deus. Amada igreja, Deus colocou uma palavra no meu coração. Já tem algumas semanas que eu estou com... É uma palavra. E num primeiro momento, ela parecia destoar de tudo aquilo que nós temos escutado. Porque Deus falou conosco sobre qual era a direção dos 9 anos. Que 9 anos, ele era um tempo de dons, 9 são os dons, 9 são os frutos. E que esse é o momento que Deus quer nos levar. Então, ele veio nos alinhando com toda a palavra padrão. Mas algo ficou martelando no meu coração. E essa palavra é condenação. Só que quando você pensa condenação, eu não quero que você pense em inferno. Eu quero que você pense aquele sentimento de quando você se sente condenado. Vocês estão me entendendo? Eu não vou falar a respeito do que é o inferno. Mas eu quero que você... Por quê? Porque vira e mexe, o Senhor começou a me mostrar pessoas que se sentem tão condenadas. Que por mais maravilhoso que seja o que Deus faça nessa casa, por mais maravilhoso que seja aquilo que está sendo pregado, por mais que a palavra para nós seja frutos e dons, elas não conseguem absorver isso. Elas não conseguem acreditar. Não conseguem aceitar que Deus pode usá-las. Que Deus pode fazer algo na sua vida. Quantos estão me entendendo? O que você faz quando a verdade de onde você realmente está faz você se sentir mais derrotado e quer que você volte para aquilo que era confortável? Deus me deu uma direção de a gente pregar antes do aniversário sobre padrão. E eu sei que muitas pessoas, infelizmente, por não entenderem o que eu vou explicar essa noite, não se alinharam, não se colocaram disponíveis, não receberam, porque quando escutavam aquelas palavras, não estavam sendo libertas, estavam se sentindo condenadas. Vocês estão me entendendo? O que fazer quando você admite suas áreas de deficiência? Quando você chega de maneira honesta diante de Deus e diz assim: olha, eu reconheço que eu preciso de limites, eu reconheço que eu preciso sair da zona de conforto, eu reconheço que existem áreas que eu preciso mudar na minha vida, porém, eu não estou conseguindo me sentir livre para fazer essas coisas. Eu escutei e pela primeira vez eu consigo admitir que eu sou essa pessoa. Pela primeira vez eu consigo admitir que eu ajo como um Sansão. Pela primeira vez eu consigo admitir que eu tenho inveja, que eu me comparo, mas eu estou me sentindo condenada. O que fazer? Por isso hoje eu quero abordar o ciclo da condenação. E é difícil admitir isso. Mesmo conhecendo Jesus Cristo, sabendo quem você é enxertado nele, é difícil. E o inimigo sempre tentará lançar você sobre o que você costumava ser antes. O inimigo sempre vai tentar te lembrar de quem você foi antes de Jesus. O inimigo sempre vai tentar te convencer que por mais que você se esforce, você ainda é aquela pessoa. Que por mais que você esteja aqui, e por mais, é como se você tivesse um tempo, você vai lá em cima, depois você vai lá embaixo, depois você vai lá em cima, e depois você vai lá embaixo. E onde você já deveria estar, se você não tivesse cometido esse erro. Vocês estão me entendendo? Quantas pessoas escutam palavras e pensam: nossa, olha lá, a Eliene já está lá cantando no altar. Olha lá, o fulano que está tocando, olha lá. E eu poderia ser alguém que também já estou pregando. Se eu não fizesse as coisas que eu faço, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi. Talvez eu estivesse muito mais longe, se eu não tivesse acessado aquele site, conhecido aquela pessoa. Se eu não tivesse me envolvido com ciclano, com beltrano. Sabe? Talvez a minha vida não fosse essa se eu tivesse casado com outro homem. Eu vou ser bem real hoje. Talvez eu estivesse vivendo outras coisas. Talvez a minha família vivesse outras coisas se eu estivesse lá quando meu filho foi abusado.
Então o que o inimigo tenta fazer é te isolar através desse espírito de condenação. E quando Deus fala que você irá fazer algo, você simplesmente não pode aceitar por causa do espírito de condenação. Ele vai te isolando, mas nós não nos damos conta disso. Hoje a minha oração, e nós vamos orar agora pela palavra, é para que o próprio Espírito Santo venha dar graça de você conseguir entender tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. E que isso venha te tirar dessa zona, essa faixa de Gaza na tua vida, onde as coisas simplesmente não acontecem e você fica só esperando o próximo ataque. Que o teu coração verdadeiramente, que hoje você possa parar e falar: Deus, eu não posso dormir, eu não posso cochilar, eu não posso me distrair, eu não vou pegar meu celular, é comigo. E se eu continuar do jeito que eu tô, as coisas não vão melhorar. Porque entramos num lugar de condenação. Por isso eu quero que você curve sua cabeça agora. Cadê o resto do povo daqui? Vocês hoje me ajudem a pregar. Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez nesse lugar durante a adoração. Pai, nós sentimos a tua presença e ela está densa nessa casa. Senhor Deus, Pai, mas eu oro, intensifica ainda mais. Espírito Santo, nós carecemos de Ti. Enche esse lugar com a Tua presença. Que agora cada coração se abra como criança, Senhor Deus, para escutar a Tua voz. Espírito Santo, eu oro que em nome de Jesus você venha plantar sementes e muitos frutos a partir de hoje surgirão dessa pregação. Pai, eu quero declarar, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor veio para libertar os cativos. E eu declaro libertação de cativos da condenação nessa casa. Senhor Deus, e nos batiza com amor também tão necessário. Que em nome de Jesus o Senhor unja essa palavra e a faça penetrar não apenas aqueles que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham pela internet. Eu te peço, em nome de Jesus, toma a minha vida. Eu me faço totalmente dependente, Senhor, Pai, nas Tuas mãos, Senhor Deus, Pai, para que o Senhor me use da maneira que o Senhor deseja. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. E então o Senhor tem martelado essa palavra no meu coração, no meu espírito. Porque condenação, ela não é um processo. Guarde isso. Condenação não é um processo, é um fim. Condenação é uma sentença. Então, quando você se sente condenado por algo, condenado por uma palavra, condenado por uma situação, você não vai entrar num processo de libertação. Você não vai entrar num processo de arrependimento. Você não vai entrar num processo de cura, porque condenação é uma sentença. Quando você se sente assim, não há espaço para o arrependimento. Então, quantas vezes você vem ao culto e ao invés de ser gerado no teu coração arrependimento, o inimigo consegue trazer condenação. E tudo aquilo que deveria te fazer andar em liberdade, romper com padrões antigos, te escraviza. Porque você se condenando, você se fecha. E você se condenando, você não se arrepende. A condenação, ela não abre um caminho, ela levanta um muro. Você pode dizer isso para alguém? A condenação, ela não abre um caminho, ela levanta um muro. Mas pastora, e se eles ainda descobrirem, pastora, mas se eles descobrirem que eu ainda bebo, que toda terça-feira, quando ninguém está em casa, eu me aventuro. E se eles souberem que mês passado eu usei, eu caí, eu cheirei, que eu assisti, que eu vi, e se descobrirem que eu roubo na minha empresa, que eu sonego os meus impostos, que eu não dizimo, que eu traí a minha esposa, que eu traí o meu marido. Você percebe o silêncio na casa? Estamos sendo reais. Porque não adianta a gente falar de um evangelho que não está encontrando você, que não está alcançando o teu coração.
O espírito de condenação vem para roubar a vida do Espírito Santo dentro de você. Quantos de nós fomos roubados culto após culto, ano após ano? Roubaram a nossa liberdade, a liberdade que Cristo oferece. Quantas pessoas acorrentadas dentro das igrejas, andando muito aquém daquilo que Deus desejou que você andasse. Alienada a promessa de Deus, sem celebrar, sem crer, sem usufruir, sem acreditar, sem batalhar, sem se estabelecer, sem se posicionar aonde o Senhor te colocou. Se Jesus é o caminho, você está caminhando na marginal. Você sabe que eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, muitas pessoas pensam que andar com Jesus é colocar ele no banco do passageiro e continuar no mesmo caminho. Vocês estão me entendendo? Você simplesmente veio para a igreja, então você abriu a porta do teu carro e falou, Jesus sobe. Só que você não mudou o caminho. Você continua no mesmo caminho, acreditando que vai dar em algum lugar, mas não vai. Porque conversão não é pôr Jesus dentro do teu carro e continuar do jeito que você é. Conversão é mudar a rota. Eu estava indo para lá, eu estou convergindo, eu vou para outro lugar. E mais, você não fica no banco do motorista, você vai para o banco do passageiro. Jesus vai para o banco do motorista. Ele passa a dirigir, ele passa a conduzir. Será que você ainda se lembra de quando estava no deserto? Porque o Senhor trouxe tantos relacionamentos para você, pelos quais você orou. Porque quando a gente está no deserto, eu não estou falando de relacionamento homem-mulher, afetivo. Eu estou falando que quando a gente está na prova, a gente pede para Deus colocar na nossa vida pessoas que vão nos ajudar a sair daquela situação. E você esquece, começa a lembrar quando você estava no deserto, quantas pessoas Deus mandou para a sua vida que você mesmo orou. Só que quando elas chegaram, as imperfeições dela, como as suas, te ofenderam. E ao invés de você entrar num lugar de construção e de restauração, você entrou num lugar de condenação. Era a resposta de Deus para o que você estava vivendo. Hoje eu creio que todo meu coração, com todo o meu coração, que o Senhor virá para nos libertar da condenação. Do fundo do meu coração eu creio. Mas o que significa a palavra condenação? Condenação é uma sentença de punição. Você fez isso e você é culpado. Você fez isso e você está condenado. Você fez isso e é para lá que você vai. Para sempre. É um julgamento contra, é um pronunciamento de culpa. Então percebe que quando eu me sinto condenado, eu coloquei uma sentença naquele lugar. Quando eu permito que o inimigo me condene, ele deu uma sentença, você é culpado. E a pessoa, quando você já viu alguém que já foi condenado, ficar depois debatendo que é inocente, você se conforma. Raríssimas vezes você vai ver alguém tentar provar que não é. A maior parte das pessoas diz assim, eu já fui condenado. Agora eu tenho que lidar com isso. Então você abortou. E o inimigo conseguiu fazer você acreditar que essa vergonha vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Você tem um passado de homoafetividade. Então você sempre vai carregar isso. Você roubou, então você sempre será um ladrão. E esse é quem você é, essa é a sua identidade. Você falhou em algo e o inimigo faz acreditar que a sua falha é quem você é. Sim, isso aconteceu. Sim, você passou por isso, mas essa não é você, não é quem você é. Isso não é quem você é. Gente, tem que ligar o ar, porque... Você já viu em algum lugar desligar o ar? Não se desliga. Primeiro que quanto mais quentinho ficar aqui, mais as pessoas dormem. Põe truando. Brincadeira.
pessoal, por que eu sentei aqui? Sentou agora. Vocês estão comigo? Não se distrai. Quantos estão recebendo o que eu estou pregando nesse lugar? Amém. O problema é que você me ouve, mas não acredita. Como assim não é quem eu sou? Como é assim eu não sou a pessoa que está roubando? Como é assim eu não sou a pessoa que viveu essas coisas? E tomamos essa sentença de punição em nossas vidas, mesmo depois de vir a Cristo, mesmo depois de conhecer Jesus, mesmo depois de conhecer a sua palavra, nós continuamos tomando essa punição sobre nós. E o espírito de condenação nos leva a pensar que Deus é um castigador. E Deus não é um castigador, Deus é um disciplinador. Há uma grande diferença, igreja. Dá um grauzinho aqui. Há uma grande diferença. Deus não é um castigador. Você pode dizer isso para mim? Deus não é um castigador. Acredita no que você está falando. Deus não é um castigador. Porque punição, ela tem uma emoção negativa atrelada a ela. Se você acredita que Deus está te punindo, há uma emoção negativa junto com isso. Não há amor, há raiva, a dor, há ressentimento, a frustração. Quando você acredita que Deus está te punindo, as emoções que vêm junto com isso são essas. Você sente dor, você sente raiva, você sente frustrado. Você já saiu com criança pequena para ir no mercado? Quem aqui já? E então eles começam a pegar as coisas na prateleira e jogar dentro do carrinho. E aí sabe o que acontece? O pai e a mãe viram e falam assim: eu já falei para você não... Eu vou usar você, tá bom? Só para mim ter uma referência no olhar assim. Eu já falei para você não pegar nada. Já não falei? Vai ficar me envergonhando aqui? Eu não falei que a gente não tem dinheiro? Você vai ver em casa. Aí você pega uma criança, leva ela num lugar que tem mais de 10 mil itens e quer que ela seja um robô. Eu vou repetir. Você pega uma criança, leva ela num lugar que tem mais de 10 mil itens na prateleira e você quer que ela seja um robô. Mas você sabe o que está acontecendo aqui? De verdade? Você está punindo o teu filho. Porque sua ação está carregada emocionalmente de medo e de vergonha por não ter dinheiro. Vocês estão me entendendo? Você pune o seu filho porque ele está lá como uma criança pegando uma coisa e jogando no carrinho. Porque você tem vergonha de não ter dinheiro. Você tem vergonha de não poder prover aquilo. Então você não está disciplinando. Você está punindo. Deus é assim? Não. Então deixa eu te ajudar. Porque é muito diferente quando a gente tem maturidade como um adulto. Porque você pode ter muitos anos e não ter maturidade. Você vira para uma criança e você fala assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Nós não temos agora, mas daqui 15 dias papai recebe, a mamãe recebe. Então a gente vem e compra junto. Ou em casa você fala assim: vamos fazer um combinado? Eu vou te dar, você tem R$5 para gastar. Então você pode escolher uma sobremesa. Tudo bem? Lembra do nosso combinado? Então tá bom. Tem algo negativo na minha fala? Eu estou punindo a minha filha, o meu filho? Eu estou disciplinando. Eu estou disciplinando. Aqui você está ensinando eles em algo. Mas agora, o pai que deu um berro desse com o filho, eles estão chorando, gritando, e você está fazendo assim: e não chora. Não chora. Olha, não chora. Temos uma cultura que se esconde da autoridade. Você sabia disso? Que hoje a gente tem uma cultura que abomina a autoridade. Nós temos uma geração que tem problema com a autoridade. E você sabe por quê? Por que essa geração tem se levantado assim?
Porque eles têm um preconceito de que são punidos e não disciplinados. Porque você não sabe disciplinar, você pune. Então o espírito de condenação nos diz para esconder tudo. Guarda isso. O espírito de condenação diz que a gente tem que esconder tudo. Não, eu nunca vou contar isso para ninguém. Eu nunca vou abrir isso para minha esposa. Eu nunca vou abrir isso para o meu marido. Eu nunca vou abrir isso para os meus líderes. Imagina meu pastor, minha pastora sonhar que eu faço isso, que eu fiz isso. Vocês estão me entendendo? Então você fica disfarçado. Sabe o que o espírito de condenação diz? Finge. Finge. Faz isso. Sabe quando você vai fazer de verdade? Quando ninguém estiver olhando. Então quando ninguém estiver olhando, aí você faz. Quando ninguém está te ouvindo, aí você fala. Porque se você for pego, você já sabe. Tem punição. Então esse espírito vai durar mais do que a sua carne. Perdão, li besteira. Vou falar de novo. Às vezes nem eu entendo a minha própria letra. Você sabe que seu espírito vai durar mais que a sua carne, amém? Então vou falar de novo, para você guardar. Você sabe que seu espírito vai durar mais que a sua carne, amém? E esse é você de verdade. Você não é sua carne, você é seu espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Mas o inimigo te convence de que o que você faz nesse corpo é mais importante do que o que você faz no espírito. Ele faz você ficar focado que tudo que você falha nesse corpo é muito mais importante do que aquilo que você faz no seu espírito. Então ele mantém você preso aos seus erros. Ele começa a te definir pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus deslizes. E isso só te coloca em condenação. Ele usa os erros da nossa humanidade para definir a nossa identidade. O inimigo usa os erros da nossa humanidade para definir a nossa identidade. E deixa eu começar a pisar na teologia de alguns. Em Cristo, o pecado, ele é um sintoma de um mundo caído. Em Cristo, o pecado, ele é um sintoma de um mundo caído. Não a verdade de quem somos. Você não é o pecado. O pecado é um sintoma de nós vivemos no mundo caído. Vocês estão me entendendo? E ninguém procura viver com sintomas de um mundo caído. Todo mundo aqui viu a Covid. Alguém entrava no lugar sem máscara e fazia assim, ó. Quero viver no pecado. Alguém fazia isso? Não! Quando você não entende isso, você é capaz de ficar um mês inteiro se sentindo sujo diante de Deus. Um mês inteiro. Nada por um mês. Tudo que você se sente é condenado. Pastora, você está dando uma licença para as pessoas pecarem? Claro que não. Me ajuda a entender. Você está dando uma licença para as pessoas pecarem? Não, porque ninguém precisa de licença para pecar. Tramontina. Ninguém precisa de licença para pecar. As pessoas pecam. Amém? Então eu não estou dando licença para ninguém sair daqui e ficar pecando. Agora, o que eu quero hoje é te ajudar a entender como o inimigo opera para te manter num ciclo de condenação que te faz voltar para o pecado. Vai entendendo? O que eu quero te ensinar é como ele age, como ele opera, te mantendo nesse ciclo de condenação. E esse ciclo te faz voltar para o pecado. Te prende nessa roda. Quanto mais tempo você ficar na sujeira, menos você sente o cheiro do lixo. Quanto mais tempo eu fico sentada na sujeira, menos eu sinto o cheiro do lixo. Você não começa, você vai perdendo o critério. Porque você já está tanto tempo enfiado no lugar que começa a ficar natural.
Eu estou tentando te puxar para o ar puro, para o ar fresco, para o rock de Deus. Eu estou te puxando para o fôlego de vida. Hoje eu quero puxar pessoas que estão sentadas num lugar, aonde estão debaixo dessa atmosfera, para o rock, para o vento do Espírito, para o pneuma do Espírito, para que você possa ter liberdade. Então, quando cair, você vai ficar desesperado porque se sujou. Você já viu gente quando toma banho? Se suja, você fica desesperado para trocar de roupa. Mas hoje, se você ficar com a roupa suja, você já viu uma pessoa, um homeless, uma pessoa sem teto? Um morador de rua? Ele acostuma com a sujeira. Eu tenho certeza, queridos, que a primeira vez que ele se sujou, incomodou. A primeira vez que ele teve que ficar andando na rua, porque ninguém nasceu morador de rua. Ele nasceu limpinho, como todos nós. Mas você se acostuma. E aí você passa do lado, você sente o cheiro de uma pessoa que não toma banho, mas ele não sente mais. E hoje o Espírito Santo quer te lavar, para que da próxima vez que você se sujar, você vai querer voltar para o banho. Agora, por que cargas d'água eu estou pregando sobre condenação quando o tema é dons e fruto? Porque condenação promove esterilidade, você fica infrutífero. Toda pessoa que se sente condenada não dá fruto. Então, se Jesus quer que você dê fruto, alguém aqui vai ter que falar disso. Em Cristo, você coloca a sua fé em Cristo. Diga, em Cristo. Agora abre comigo a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5. E o pessoal do Data Show aí, vamos ser ligeiros. Giraia. Vamos junto. 2 Coríntios 5, versículo 17. Já está lá. Portanto, se alguém está em Cristo, diga em Cristo. Vamos lá, grita para mim, em Cristo. É nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. A eternidade é o seu destino. Mas a nossa história, a sua história, a minha história precisa ser santificada. Se o céu é o seu destino, por que você vai passar a vida no inferno? Em Cristo eu falhei, mas eu não sou um fracasso. Em Cristo eu errei, mas eu não sou um erro. Em Cristo eu perdi, mas eu não sou um perdedor. Em Cristo eu defraudei, mas eu não sou um defraudador. Em Cristo eu traí, mas eu não sou um traidor. Em Cristo. E é difícil, é até difícil para quem acha que está tão limpo, acreditar que não é, que o outro não é. É difícil para a esposa acreditar que o marido não é. É difícil para o pai acreditar que o filho não é. Porque nós vivemos com uma mentalidade de condenação, condenando o tempo todo. Como assim? Queridos, vamos ser honestos, vamos ser gente de verdade. Belisca quem está do teu lado para ver se não é um anjo. Todos nós fazemos isso. Nós acreditamos que o erro da pessoa é quem ela é. Quem mais? Ah, vai, irmão, vamos junto. Vamos junto que a gente vai ser lavado junto. Agora você me pergunta, como que você tem certeza disso, pastora? Porque eu fui uma dessas pessoas. O pastor foi uma dessas pessoas. A gente tinha um monte de defeito. Você pensa que a gente era perfeito? Nós temos uma mentalidade errada de olhar pessoas que são espirituais e achar que elas só são aquilo. Você olha o fulano pregando, o ciclana pregando, você fala, não, essa pessoa aqui deve acordar no manto. Não, irmão. Sabe, deixa eu te contar algo. Nessa idade que vocês têm, sempre vai aparecer alguém dizendo assim, não, mas como que você vai esperar por tal pessoa? Como que você vai esperar por fulano? Você tem que ter experiência.
Você tem que acumular experiência. E aí a pessoa que estava firme em Deus, o menino que estava firme em Deus, compra essa seta e se joga no mundo. E na hora que se joga no mundo, meu querido, se joga no mundo. O mundo nos engole. Eu nunca vi alguém que está no mundo trazer alguém para a igreja. É sempre leva embora. Arrasta, chama para fora. E aí, de repente, até era de Deus. Aquele relacionamento não era o tempo, mas era de Deus. E quando eles voltam, porque eu creio que a palavra ela não morre, ela não fica vazia, ela cumpre o propósito que ela tem. Aí volta tudo estourado, com um monte de experiências que feriram. De repente a menina já fez um aborto, o cara de repente teve experiências até homossexuais. Não sei. Tantas coisas. E aí tentam reconstruir agora em cima de algo que estava tão fácil ser construído. Vocês estão comigo? E cara, para conseguir fazer algo, a condenação vai estar sempre martelando. Mas, e lá atrás? E aquilo? E o deslize? Sabe? Parece que ou não com o inimigo no Jardim do Éden. Foi a mesma coisa. As pessoas se ferem. E aí você está aqui hoje e fala assim, não, mas eu sei, pastora, que tudo que eu estou sofrendo hoje é por causa de decisões que eu fiz lá atrás. É por causa de escolhas que eu tomei lá atrás. E o inimigo, claro, fica no canto, te impulsionando, né? Dizendo, isso mesmo. Deixa ela, conhece outra pessoa, para que você vai ficar aqui? Porque a mulher está caminhando com Deus, o cara ainda está derrapando. Ei, deixa ela e vai para... Aqui nunca vai dar certo, você nunca vai ser bom o suficiente. Todo mundo sempre vai te julgar, todo mundo vai sempre te apontar o dedo. Você vai ser sempre um enrolado, um muito louco. Dia após dia, isso é o que as pessoas ouvem, ao ponto de que elas pensam, desisto. Então você começa a se afastar do que sempre foi o maior presente de Deus na sua vida. O cara fica ouvindo isso e começa a se afastar da esposa, que era o maior presente de Deus na vida dele. E o pai começa a se afastar dos filhos, que era o maior presente de Deus na vida deles. E a ovelha começa a se afastar do seu pastor, que era o maior presente de Deus na sua vida. Porque vai comprando essas situações. A condenação permanece como um painel de LED piscando. Pecador, pecador, pecador. João 3,17. Vai dizer assim. Olha só. João, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para... Vou pedir ajuda da igreja. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por meio dele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele, por intermédio dele. Você sabe aonde isso está escrito? Logo abaixo do versículo que quase a maior parte das pessoas tem tatuado nas costas. João 3,16. Por que a gente não lembra disso? João 3,16 todo mundo sabe. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí diz, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo através dele. As pessoas pensam que Jesus veio para condenar o mundo, para condenar a humanidade.
Sabe por que a gente pensa que Jesus veio condenar a humanidade? Porque nós, porque você, porque eu amamos condenar as pessoas. Nós amamos condenar as pessoas. Você sabe quem condena a gente? A Bíblia diz que Jesus não veio condenar o mundo, mas nos salvar. Mas nós amamos condenar as pessoas. E sabe, Jesus ama quem você odeia. Sorri para alguém e fala isso. Jesus ama quem você odeia. Deus ama as pessoas da esquerda. Deus ama as pessoas da esquerda. Deus ama o LGBTQI+. Deus ama. Deus ama as pessoas que pensam diferente de nós, que vão votar diferente de nós. Deus ama as pessoas. Deus ama aqueles que estão no presídio. Deus ama aqueles que estão vendendo no tráfico. Deus ama as pessoas. Ele ama. Não quer dizer que Ele concorda, mas Ele ama. Não quer dizer que Ele aceita, mas Ele ama. Não quer dizer que Ele está de comum acordo, mas Ele ama. Deus viu toda a bagunça que estava no mundo e Ele veio para pisar, não nas pessoas, mas na cabeça da serpente. Jesus não veio ao mundo para pisar em ninguém. Jesus não veio para pisar em você. Ele não veio. Ele não veio pisar em ninguém. Põe a mão em alguém, encoraja essa pessoa e fala: Ele não veio pisar em você. Ele veio pisar na serpente. Queridos, quem está condenado não precisa de salvação, é uma sentença. Se você se sente condenado, você acha que não está salvo, que não precisa de salvação, porque é uma sentença. Sabe quem você salva? Quem está perdido. Jesus veio atrás dos perdidos, porque quem já está condenado, está condenado. Porque vivemos nessa cultura de colocar correntes ao invés de abri-las. Infelizmente, a própria igreja vive nessa cultura de colocar correntes nas pessoas ao invés de abrir as correntes das pessoas. 1 João 3,20. Põe aí para mim, por favor. Pois se o coração nos condena, gente, esse versículo aí é lindo. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o seu coração. Ai, olha, hoje você é um pregador da palavra comigo. Enche teus olhos de amor e olha para alguém do teu lado e fala assim: porque se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Minha irmã, Deus é maior que o teu coração. Meu irmão, Deus é maior que o teu coração. Ele é maior que o nosso coração. Se o teu coração te condena, Ele é maior que o teu coração. Agora olha que interessante. Deus sabe aonde a condenação começa. Onde ela começa? No coração. Se o teu coração te condena, a condenação começa no meu coração. O que significa que eu nem mesmo preciso de pessoas para me condenar. Eu mesmo me condeno. Eu nem preciso de ajuda. Às vezes tem, mas a verdade é que nem precisa. Às vezes a gente sozinho se condena. Por quê? Porque se o meu coração me condena. E é por isso que o Senhor olha além de toda a bagunça, de toda a sujeira, e te dá um chamado. Não porque você é santo, não porque você é perfeito, não porque Ele ignora o pecado em nós, mas porque quem te gera conhece o teu propósito. A condenação que você vive hoje não é maior do que o seu propósito. A condenação que você vive hoje não é maior do que o seu propósito.
Sabe, você acredita que Deus não vai te usar mais por causa do que você fez? Deixa eu te dizer, o seu erro não demove Deus do propósito dele. O nosso erro não demove Deus do propósito dele. O seu erro não demove Deus da posição dele. Porque não foi o pecado que fez Jesus vir à terra. Foi a separação que fez com que ele viesse. Jesus não veio à terra por causa do pecado. Jesus veio à terra por causa da consequência do pecado. Ele veio porque nós ficamos separados. Ele veio porque agora havia um abismo entre nós e ele. O pecado está atrelado ao livre-arbítrio. Porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tem escolha de pecar. Ele é um sintoma de um mundo caído. Dada a escolha que Deus deu a nós. Sabe, muita gente quer apenas ensinar que o aborto é errado. Eu sou uma das pessoas com profundidade, eu falo, porque Deus me deu uma experiência profunda nessa área, porque eu mesma fiz 2 abortos. Mas sabe o que você tem que ensinar para as pessoas? Antes de ficar batendo que você é contra o aborto, você precisa ensinar aos seus filhos que se eles errarem, eles não precisam abortar porque vão ser expulsos de casa. Porque muita gente aborta com medo de se falar a verdade. Muita gente aborta com medo de ser julgado. Muita gente aborta porque pai e mãe cresceram falando para eles: se você fizer isso aqui, você não mora mais. Que evangelho é esse? Vocês estão me entendendo? A gente quer bater num lugar, mas não quer ir lá na raiz. Nós temos que dizer para os nossos filhos: olha, eu quero te ensinar o que é certo. Deus fez algo para viver em aliança. E essa é a vontade de Deus, que os filhos nasçam dentro de um ambiente de aliança. E eu estou pondo princípios e sementes no seu coração para que essa seja a verdade dentro de você. E que você tenha limites saudáveis, a ponto de fazer as suas próprias escolhas. Mas se você errar, tem graça. É difícil porque a nossa mente já está totalmente distorcida. Tem graça. Porque você acha que Deus não me perdoou pelo que eu fiz? Como que eu não posso dar perdão para uma pessoa? Como que você quer falar de um evangelho de amor se você não consegue ser gracioso para os que erram? Se a gente não consegue olhar e falar assim: olha, a restauração. A restauração. Quantas pessoas talvez não condenaram o casamento do casal que estava aqui? Isso nunca mais vai dar certo. Uma vez assim, sempre assim. Mas isso não é o evangelho que eu leio. Essa não é a palavra de Deus. Ele diz: o teu erro não define a sua identidade. O teu erro não define a sua identidade. Muitos de vocês ficam mal, pesados, quando escutam a palavra. E você não deveria ficar triste. Você deve se arrepender, mas sempre consciente de que é um Deus que te ama, que está te corrigindo. Não um Deus que te odeia, que está te castigando. Porque senão o espírito de condenação endurece o teu coração e ensurdece os teus ouvidos. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda tem um chamado para você. Diz para alguém que está atrás de você: vai, Deus ainda tem um chamado para você. Joga para mim 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Em outras versões, os seus ardis. Em outras versões, suas artimanhas. Em outras versões, seus esquemas. Olha o que ele está falando aqui na palavra. Para que Satanás não tire vantagem de vocês, porque você não vai ignorar as artimanhas dele. O que o Senhor quer dizer? O inimigo está sempre nos enganando. Agora, se você tivesse que jogar contra alguém, e você, qualquer pessoa, você tem uma partida contra alguém, você não gostaria de saber qual é a estratégia do time adversário?
Quem aqui gostaria de participar de algo sem conhecer? Seria um privilégio saber o que o outro vai fazer, porque isso nos dá vantagem. E se eu sei o que o inimigo vai fazer, ou se eu sei o que o meu adversário vai fazer, eu tenho chance de derrotar ele. E nós temos uma vantagem, igreja, me pergunta qual? O Espírito Santo! O Espírito Santo! Nós temos uma vantagem, o Espírito Santo! Quando nós sabemos a palavra de Deus e temos a compreensão do Espírito Santo, nós temos uma vantagem para quebrar um ciclo. Porque condenação é um ciclo. Começa a prestar atenção. A cada 3 anos eu me vejo na mesma situação. Todo mês de não sei o que acontece a mesma coisa. Condenação é um ciclo. A pessoa vê, nossa, olha, parece que incrível. Todo final de ano é assim. Todo fevereiro para mim é essa doideira. Agora, vamos olhar para a vida de alguém e extrair sabedoria da vida dela. Lucas 5, do 1 ao 8. De quem que eu vou falar? O cara que a gente mais se identifica na Bíblia, porque ele é gente como a gente. Pedrão. Pedrão. Todo mundo queria ser Paulo, mas a verdade é que a maior parte da gente é tudo pedroca. Olha o que vai dizer. E aconteceu. Eu vou acompanhar aqui também porque... Obrigado. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão viu a graça de Deus. Não está escrito isso. Mas o milagre que Simão estava vendo, ele não merecia. Ele não merecia aquela pesca sobrenatural. Vocês estão me entendendo? O que Pedro estava vendo era o tamanho da graça de Deus. O favor imerecido sobre a vida dele. Simão se prostra aos pés de Jesus e declara: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Espírito de condenação. Se afasta de mim, pois eu sou um homem pecador. Porque algo que Pedro havia feito no passado, quando ele experimentou a graça de Deus, se levantou. E é assim com todo mundo. Quando a gente fez algo errado e vem aquela graça de Deus, a gente acha: eu não mereço. Eu não posso me alegrar com isso. Isso é bom demais para ser verdade. Versículo 9. Não, fica aqui comigo, vamos lá. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Continuando. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Ou pescador de homens, né? Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. O ciclo da condenação nunca começa com a queda. Vou dizer de novo. O ciclo da condenação nunca começa com a queda, começa com o propósito.
Quando Deus revela o propósito, esse espírito começa invalidando o que Deus tem para você. Deus não estava mudando as habilidades de Pedro. Deus não quer que você se torne uma outra pessoa. Deus quer usar as suas habilidades, mas Ele quer te dar um lago novo. Não vai ser mais aqui em Genezaré, agora você vai pescar pessoas. Deus não quer mudar quem você é, Ele te fez assim. Ele quer só te colocar num rio novo. Chamado propósito não é dado pelos pais, é dado por Deus. Ninguém pode falar qual é o propósito que você tem, só Deus pode falar qual é o propósito que você possui. Chamado é dado por Deus, diga isso, chamado é dado por Deus. Queridos, um CEO não pode te dar, um pastor não pode falar, um pai não pode dizer, só Deus pode dar. E deixa eu abrir um parênteses. O que você faz sem direção de Cristo não traz resultado algum. Porque eles estavam jogando a rede para um lado, e o que eles pescaram? Esse é você. Faz as coisas sem direção de Deus, vai pescar? Nada. O que tem ali para você? Diga assim, nada. Mas com direção de Deus, o barco quase arriou. Tem gente aqui que não está entendendo o que está vivendo. Está fazendo coisas sem direção de Deus, vai pescar? Está fazendo coisas sem direção de Deus, vai pescar? Faz com a direção de Deus e diz, o barco não vai dar conta. Então Pedro passa a seguir Jesus. E quando ele começa a seguir Jesus, ele se torna uma pessoa, diga, comprometida. Então, vamos começar a colocar alguns tópicos. Primeiro, Deus te chama. Só Deus pode te chamar, só Deus pode te dar um propósito. Segundo ponto, você se torna comprometido. E compromisso, é aqui que tem muito líder que precisa aprender. Compromisso é aprendido. A pessoa não se converte no domingo e vai ser alguém compromissado no mês seguinte. Porque compromisso é aprendido. A gente acha que é automático. Cutuca um líder do teu lado e diz assim, compromisso é aprendido. Se é teu líder, você cutuca com amor para ele não ficar debaixo do espírito de condenação. Fala assim, líder, compromisso é aprendido. Agora vocês olham para mim e falam assim, pastora, compromisso é aprendido. Eu não tenho muito, mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eita, glória a Deus. Agora, é uma decisão que você faz. É um processo que você desenvolve. Pedro ficou tão comprometido com Jesus ao ponto de lutar por ele. Está lá no Getsemane. Agora é Pedrão, o espadachim. No momento da guerra, Pedro saca a espada dele e meu filho vai lá e corta, decepa a orelha do irmão. Não era do irmão, né? Como era o nome do cara? Nossa, vocês são crente mesmo, eu. Olha aí, Malcolm, diga Malcolm. Malcolm. Agora, vai vendo o que vai acontecer com o Pedro. Porque eu quero te dar um exemplo de ser comprometido. Quantos aqui estão no jejum? Mas muita gente começou o jejum e falhou. E porque falhou, desistiu. E sabe por que você desistiu? Pergunta, por quê? Porque você estava mais comprometido com a comida do que com Jesus. Você sabe por que a gente para? Não é porque a gente não quer continuar jejuando. Porque alguém disse que você não podia continuar no dia seguinte? Quebrou. Vai aonde caiu e recomeça. Espírito de condenação. Você estava muito mais comprometido com a comida do que com o jejum.
Deus está falando com alguém? Então não tem graça de Deus quando você erra. Se você pensa assim, você não vê graça de Deus, você se condena. E quem se condena demais, julga demais os outros. Agora você não fala para ninguém, fala só para você. Quem se condena demais, julga demais os outros. Recapitulando, primeiro Deus te dá um chamado. Vamos lá, primeiro Deus te dá um chamado. Segundo, você se torna comprometido. E o comprometimento desenvolve a disciplina. Porque disciplina não se torna um desejo. Perdão. Você não tem desejo por disciplina. Disciplina se torna um desejo. Ninguém quer acordar cedo, mas a disciplina se torna um desejo. Agora, toda vez que não há disciplina, a gente volta ao padrão de conforto, debaixo do espírito de condenação. Vou dizer de novo. Toda vez que não há disciplina, você volta para a zona de conforto, debaixo do espírito de condenação. Sério isso? Ah, eu só vou me afogar no chocolate hoje porque eu não estou bem. Toda vez que não há disciplina, você volta para o lugar de conforto, debaixo do espírito de condenação. Ai, quer saber de uma coisa hoje? Eu vou logo assistir porque, olha, eu estou muito estressado, preciso aliviar. Toda vez que não há disciplina, você volta para a zona de conforto, debaixo do espírito de condenação. Você sabe por que eu preciso de um personal trainer? Deus providenciou para me ajudar, porque eu não tenho disciplina. Eu não consigo ser comprometida ao ponto de me tornar disciplinado nessa área. É por isso que você precisa de um líder. Porque nós não temos disciplina. Então nós precisamos de alguém. Toda pessoa, não importa, pode ser o bispo, precisa de alguém acima dele, mentoreando, para que ele tenha disciplina, para que ele consiga a vitória na área que ele não tem. Todos, em todos os níveis, precisam ser mentoreados. Ter pessoas que te digam o que fazer. E eu não estou falando de controle. Eu não estou dizendo de alguém que te controle. Porque Deus, quando você delega para o outro decidir o que você faz, você está abrindo mão da responsabilidade sobre a sua vida. Vocês estão me entendendo? Estou falando algo profundo. Mas eu estou dizendo que na área que você não tem disciplina, para ser comprometido, você precisa de alguém que te fale, precisa fazer, precisa ler a Bíblia, precisa orar. Então, primeiro ponto, Deus te dá um chamado. Quem dá o chamado? Deus. Segundo ponto, você se torna comprometido. Terceiro ponto, você é confrontado. Pedro corta uma orelha. Jesus, o cirurgião plástico, vai lá e restitui. E antes de ser crucificado, esses são os pontos que acontecem. Muitos de vocês estão comprometidos com Cristo até serem confrontados. Não, eu estou comprometido com Cristo até ser confrontado. Você ouviu o teu chamado, você está ali caminhando com Ele, mas na hora que o confronto vem, acabou o comprometimento. Não, pastor, eu sou uma pessoa humilde. Se prepara, porque o confronto está vindo para sua humildade. Você é humilde? Espera humilhação. Ela vai confrontar essa humildade que você diz que tem. Ah, o que quer que você esteja comprometido será confrontado pela vida. Vou dizer de novo. O que quer que você esteja comprometido vai ser confrontado pela vida. Eu estou comprometido com meu marido. A vida vai me confrontar no meu casamento. Eu estou comprometido com os estudos. A vida vai me confrontar nessa área. O que quer que você esteja comprometido, a vida vai te confrontar nessa área. Não, pastor, eu agora tenho santidade. Se prepara, a tentação está vindo. Você se comprometeu em ser restaurado na sua sexualidade, amizades estão chegando. Não, eu sou uma pessoa generosa. E perdeu o emprego.
Lucas 24, 54. Põe aí para mim, por favor. Então tem todo esse cenário. Pedro vai lá, corta. Jesus fala, Pedro, se eu quisesse todo esse tumulto aqui, ó, eu pedia e tinha legiões de anjos aqui, batalhando por mim. Guarda a espada, porque aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. E aí eu vou pular com vocês, vou dar um salto nas escrituras. E o ponto que a gente se encontra agora é Lucas 24, 54. Vou aqui então. Não, eu anotei errado. Peraí. Eu queria, deixa eu achar que assim. Toca uma coisa aí para entreter eles, que eu já tô. Vou chegar. É Lucas 22, 54. Depois me dá uma caneta aqui só para mim arrumar. Olha o que vai dizer, Lucas 22. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Pedro seguia Jesus da onde? À distância. Cuidado com a distância que você coloca entre você e Jesus. Pedro seguia Jesus à distância. 5 minutos antes, ele estava ali no maior fight para dar vida por Jesus. 5 minutos antes. Ele estava ali, todo disponível para morrer por Jesus, todo disponível para lutar por Jesus. Até que as consequências chegaram e ele começa a andar distante. Versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, e eles sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Eu vou ponto a ponto, segura aí. Como alguém que andou tão perto de Jesus, tão rápido, conseguiu se sentar no meio das outras pessoas? Responde para mim. Como é que alguém que andou lado a lado com Jesus, em pouquíssimo tempo, já estava confortável no meio das outras pessoas? É assim que as pessoas se desviam. É assim. Versículo 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Porque sempre quem vai condenar são as... Ai, vamos comigo, vai, não perde a emoção, não. Sempre quem vai condenar são as... Olha lá, sempre tem um enviado do Apocalipse. Este homem também estava com ele. Então agora, alguns minutos antes, o Pedro que cortou a orelha de alguém está sendo confrontado no seu chamado. Porque o nosso chamado é andar com Jesus. Eu prego, eu sou uma pastora que anda com Jesus. Porque a nossa vida, todos vocês estão andando com Jesus, sim ou não? Sim. Se não estava, vou voltar a andar hoje. E se não andava, vai começar hoje. E então eles vêm confrontar você no seu chamado. Não é você aquele que andava com Jesus. Eu vou contar uma história porque ninguém sabe de quem se trata, porque eu ouvi confidencialmente. Mas eu acho que eu tenho liberdade para contar, senão já me perdoe e não fica debaixo de condenação. A pessoa disse que estava desviada e foi lá na barraca do samba. E aí as amigas falam assim, vamos pegar um engradado não, era um balde de cerveja. E aí a pessoa, claro, o crente, fala o quê? Não, põe na cadeira. E aí, na hora que o garçom veio, elas falaram assim, não, é porque essa aqui quer que põe na cadeira. Não quer que eu ponha uma Bíblia aqui em cima? Porque o diabo não perde tempo. Para te lembrar que você tem um chamado, você está comigo? Porque ele é corneteiro da bênção. Na verdade, o que ele está dizendo, você não prefere que eu ponha uma Bíblia? Tanto é que a pessoa na hora falou, eu vou no banheiro e foi embora. E é para glorificar Deus, porque isso coube direitinho. Eu sei quem me contou para me poder falar aqui hoje. Amém? Não posso dar os créditos, mas Deus leva os créditos. E então você olha para Pedro, e alguém agora está confrontando no seu chamado e no seu compromisso. E ele nega Jesus abertamente. Eu não conheço.
mas andava com ele no particular. Tá cheio de gente que nega Jesus no público, mas anda com Jesus no particular. Os crentes 007. Quantos de vocês falam de Jesus para tanta gente, porém não convida para estar no culto? Versículo 58, 59 e 61. Vamos lá. Pouco tempo depois, um homem também ouviu e afirmou: tu também és um dele. Mas Pedro contradisse: homem, não sou. Continua. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Segura aí. Jesus olhou para ele. Sabe por que Jesus olhou para Pedro? Para que Pedro soubesse que ele estava vendo o que ele estava fazendo. A gente acha que quando a gente faz as coisas, Jesus não está vendo. Isso está registrado para que você saiba que quando você erra, Jesus está vendo. Jesus olhou nos olhos de Pedro para dizer assim: eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo você me negando. Eu estou vendo você se afastando de mim. Eu estou vendo as conversas que você está tendo. Eu estou vendo as coisas que você tem feito longe dos olhos das pessoas. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Jesus vê a nossa bagunça. Diga para mim: Jesus vê a minha bagunça. Agora, quando Pedro viu que Jesus o observava e que ele havia falhado, põe ali para mim. 61, continuando. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Bora. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Aqui entrou o espírito de condenação. Aqui, foi nesse momento, Jesus não estava condenando. Jesus queria apenas que ele soubesse: aonde fugirei, Senhor? Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me encontra. A única coisa que o Senhor quer que você saiba é que não tem como você se esconder dele. Ele não estava condenando. A única coisa que Deus perguntou para Adão no jardim é: onde você está? Mas Deus sabia, Ele só queria que você soubesse: eu senti a sua falta. Porque na hora que Adão pecou, que Eva pecou, na hora a comunhão deles com Deus desapareceu. Então ficou um buraco no coração de Deus. Os meus filhos não estão aqui comigo. A única coisa que Deus queria é que você soubesse: eu estou sentindo a sua falta. Quando a gente, como líder, como pastor, vira para alguém e fala assim: cadê você? Quando a pessoa tem espírito de condenação, fala: já está me cobrando. Ah, se eu aparecer já quer saber. Mas é o coração do Pai dizendo: eu estou sentindo a tua falta. Aonde está você? Jesus está olhando para cada um de nós nessa casa essa noite. Eu sei tudo o que você tem feito. Pedro sabia que Jesus tinha visto a sua sujeira, a sua bagunça. E ao invés de reconhecer o amor de Deus, ele escolheu a mentira do inimigo, igual Adão e Eva no jardim. Igual nós, tantos cultos. Incapazes de ouvir o amor de Deus. Escutamos a mentira do diabo, nos ferimos e vamos embora. Qual é o ciclo, igreja? O chamado vem de Deus. O compromisso, ele é aprendido. Diga assim: eu aprendo a ter compromisso. E então, quando eu aprendo o compromisso, eu sou confrontado pela vida. Agora, se eu acredito na mentira que o inimigo conta, eu entro em condenação. E eu não sei que mentira que Pedro acreditou. A Bíblia não fala qual foi a mentira que ele acreditou.
Mas em algum momento, Pedro creu tanto numa mentira que o condenou que ele foi embora. Ele foi embora. E ele já estava andando distante. Acabou indo embora. E ele foi embora chorando amargamente. Porque esse foi o exato momento que do coração ele se sentiu condenado. Ao ponto daquilo ser maior do que Deus. O mesmo acontece em nós. Você vive uma situação, toma uma decisão errada, e agora isso está fazendo você pensar que Deus já não te vê como Ele te via antes. E aquela semente de condenação, uma pequena semente, porque sempre começa pequeno. Condenação é uma pequena nuvem que aos poucos encobre você por completo. E quando uma nuvem está te envolvendo, você não se enxerga mais e nem as pessoas enxergam mais você. Porque você está ali, a gente não consegue mais ver. Você mesmo não acredita que já foi uma pessoa alegre, de tanta condenação que você vive. Você mesmo não acredita que já foi um profeta. Você mesmo não acredita que já foi um levita. Você mesmo não acredita que já foi uma pessoa queimando de amor por Jesus. Amados, não há liberdade se não há verdade. Diga isso para alguém, não há liberdade se não há verdade. Não há liberdade se não há verdade. Pare de esconder as suas partes quebradas. Pare de esconder as suas partes quebradas. Pare de esconder as suas partes danificadas. Porque pessoas usadas por Deus não são perfeitas. Pessoas usadas por Deus não são pessoas perfeitas. A liberdade, ela só floresce na verdade. A liberdade não floresce na mentira. A liberdade só floresce na verdade. E a verdade precisa vir. Porque a condenação te faz viver pensando que tem que viver provando para os outros que você não é gay, que você não é uma pessoa que foi abusada, que você não é um adúltero, que você não é um trapaceiro, que você não é um defraudador, que você não é uma fornicadora, que você não é uma mentirosa, que você não é uma adúltera. Quando eu vivo debaixo de condenação, eu estou o tempo todo provando para as pessoas que eu não sou essa pessoa. Eu tenho necessidade de provar o tempo todo que eu não sou aquilo que eu fiz lá atrás. E viver assim é muito difícil. Imagina uma pessoa que o tempo todo tem que provar para os outros que não é mais aquilo. E até que a verdade venha, as pessoas permanecem vivendo vidas de engano confortável. Imagina uma árvore que não está dando fruto. A raiz mais profunda é a condenação. Sabe, a gente corta as folhas esperando que cresçam outras melhores. Quem sabe se eu me mudar de igreja, eles me ajudem com isso. Quem sabe se eu mudar de atmosfera. Quem sabe se eu mudar de cidade, eu vou conseguir romper com isso. Quem sabe que se eu mudar de esposa, de família. Adão e Eva, o que o inimigo fez com eles? Deus mostrou que sabia onde eles estavam, mas eles escolheram esconder a verdade. Escuta, quando eles erraram, aquilo não mudou a identidade deles. Foi um momento, não um destino. Quando Adão e Eva pecaram, aquilo foi um momento. Se eles tivessem se voltado para Deus e falado assim, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falhei. Deus teria os restaurado. Mas porque eles entraram no ciclo da condenação, eles se esconderam, lançaram a semana Fashion Week, fizeram a primeira sunga, o primeiro biquíni e se afastaram de Deus. Você acha que dá para esconder os dois únicos humanos na face da terra algo de Deus? É muita pretensão do Adão e da Eva, né? Só tinha os dois no planeta Terra. Me escondi do Senhor. Aonde você conseguiu se esconder? Só tem vocês. A humanidade está começando agora.
Sabe? Ao acreditar na mentira, a condenação trouxe esterilidade. E a esterilidade não produz fruto, só obra. Se a gente não quebrar com condenação, não é fruto que vai ser produzido, é obra da carne. Jesus estava olhando para Pedro como quem diz, você não tem que viver isso, Pedro. Pedro poderia ter feito outra escolha. Ao invés de fugir do lugar onde ele estava, ele podia ter corrido para Jesus. Ter olhado para Jesus e falar assim, Senhor, me perdoa. Mestre, me perdoa. Eu errei, eu falhei. Agora, a condenação vai sempre te empurrar para onde é confortável. Sabe como que isso acontece? Quando você se sente condenado, você não vai para lugares melhores. Você não vai para reunião de oração. Quando você se sente condenado, você não aparece na célula. Você não vai buscar a presença de Deus. Quando você se sente condenado, você vai sempre para um lugar confortável. Você sabe o que Pedro faz? Ele voltou para o lugar aonde Jesus havia encontrado ele. Quando você se sente condenado, você vai voltar para o lugar de onde Jesus te tirou. Vai voltar para o cigarro, vai voltar para a bebida, vai voltar para a masturbação, vai voltar para a homossexualidade, você vai voltar para o lugar de onde Jesus te tirou. O que é que você fazia antes de vir a Cristo? É para lá que você volta se você viver debaixo de condenação. Porque essa é a sua configuração padrão, você entra no modo padrão. Põe lá João 21, do 1 ao 7. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. E ele disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Porque sempre que você se desvia, tem que arrastar alguém. E eles foram e entraram, mas ninguém fique condenado, hein? Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aí o que acontece? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Porque leva um tempo, quando você fica debaixo de condenação e se afasta de Deus, para você reconhecer Jesus. E ele lhes perguntou, filhos, vocês não têm algo para comer? E eles responderam, não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Perceba. Pedro estava vivendo uma repetição de onde Jesus o encontrou. Exatamente o mesmo cenário, padrão. Há tantos deles na Bíblia. Porém, Pedro se lembra, eu já vivi isso antes. Eu já ouvi essa voz, é Jesus. E ao invés de fugir, como ele fez da última vez, ao invés de levantar e ir embora, ao invés de ignorar o apelo, no final do culto, ele disse, eu vou para ele. E então ele resolve pular na água. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava cheia de 30, um monte de peixe. Vai para o 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Agora vai começar algo interessante. Porque Jesus vai dizer assim, Pedro, na última vez que eu te vi, você acreditou numa mentira. Agora observe o padrão. O velho Pedro, ele ouviu o chamado de Deus. Ele se afastou de Jesus. Na hora que o confronto veio sobre o compromisso dele, ele ouviu a mentira e entrou em condenação. Então o velho Pedro, ele nega Jesus. 1, 2, 3, ele nega Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele nega Jesus na carne, na alma e no Espírito. Quer dizer que ele estava bem afastado de Deus. Vocês estão me entendendo? Agora olha só, Jesus vai falar para assim, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Jesus vai olhar para ele de novo e falar assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor.
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica magoado. Jesus está tentando curar Pedro. E ele ainda conseguiu se ofender. Ofensa é um caso sério. Aí Pedro dá aquela entortada, se arruma. Quem é líder já viu. Aí a ovelhinha vira e fala assim: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ele fala: então, alimenta as minhas ovelhas. E sabe o que foi extraordinário quando eu leio para isso? Porque Jesus ele nos dá aqui uma poderosa revelação. Guarda isso. Não importa quantas vezes nós falhamos, o amor de Cristo cobre os nossos pecados. Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? Cada vez que Jesus pergunta, estava curando ele na alma, no corpo, no espírito. Jesus estava curando ele por completo. Aonde ele errou, ele não fala assim para Pedro. Olha que interessante, ele não pega Pedro e põe de banco. Ele não pega Pedro e enfia o dedo na cara. Ele pega Pedro e fala para Pedro assim: você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Ele não invalida o chamado de Pedro. Ele não invalida o chamado de Pedro. Pedro tinha sacaneado, Pedro tinha errado. A tua falha não invalidou o teu chamado. Os teus erros não separam. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Tu me amas, então continua. Tu me amas, então cuida. Tu me amas, então corre a carreira. Quantos dias Jesus ficou morto? Ele estava preparando o tamanho da graça para todas as falhas que a humanidade comete. Você está entendendo a revelação? Nós podemos falhar com Jesus 1, 2, 3, 4, 5. Por que Jesus ficou 3 dias? Claro que é tudo um padrão que já tem na Bíblia. Mas quem tinha negado? Pedro é uma figura da igreja. Ele sabe que a igreja falha. Ele sabe que a gente falha. Mas sabe o que ele diz? Eu preparei algo tão poderoso, uma graça tão maravilhosa, que você falha. Mas eu venho aqui e falo: você me ama, então volta. Você me ama, então continua. Você me ama, esse não é quem você é. O teu pecado não é quem você é. A tua falha não é quem você é. Não é. Como que eu quebro o ciclo da condenação? Me pergunta. Pô, você ficou até agora e não vai me perguntar com vontade? Vou te dar uma outra oportunidade. Como que eu quebro o ciclo da condenação? Pergunta. Como que eu quebro o ciclo da condenação? Amor. Amor. Porque a condenação ela é alimentada por uma mentira. Mas a convicção ela é alimentada por uma verdade. Amor. Sabe qual é o ciclo que você deveria viver? Chamado. Quem dá o chamado? Compromisso é aprendido. Você vai ser sempre confrontado pela vida. E quando a vida te confrontar, você tem que acreditar no amor. Então você se torna uma pessoa convicta. Não condenada. Vocês estão me entendendo? Esse é o ciclo. Se desde o início Pedro tivesse acreditado no amor de Jesus para com ele, ele estaria convencido da sua chamada, comprometido diante dos confrontos da vida. Por isso, toda vez que você acredita na mentira, o inimigo te convence da condenação. Em Cristo Jesus, você jamais deveria experimentar condenação. Eu vou dizer de novo. Em Cristo, não é no mundo. Em Cristo. Se você está em Cristo, você jamais deveria experimentar condenação. Romanos 8:1. Vamos ler juntos. Romanos 8:1. Portanto, vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Portanto, agora, para aí. Amanhã. Depois do banco. Depois que Jesus voltar. Não, então vamos de novo. Portanto, quando?
Quando não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer algo. Não está dizendo que Jesus está tudo bem com o nosso pecado. Não. O que Jesus quer quando a gente peca? Se lava. Porque existe uma diferença de um pecador compulsivo e de um pecador esporádico. Vocês estão comigo? Uma coisa é você colocar uma roupa limpa e sem querer se sujar. Outra coisa é você pegar uma roupa limpa e rolar na lama. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu não estou falando que pecado não custa nada e que está tudo bem pecar e que pecado não invalida a tua salvação. Fica rolando na lama, você invalidou a sua salvação. Mas quando você está em Cristo e peca, você só tem que se lavar de novo. Vocês estão me entendendo? Essa é a riqueza do Evangelho. Jesus diz, não há condenação. Se você está comigo, se você é minha filha, porque algum pai aqui, quando o filho erra, você expulsa, você renega, você manda para o inferno, para a cadeira elétrica. Por que a gente acha que o pai perfeito faz isso? Sabe quem faz isso? Miserável homem que sou. Paulo era realmente outro nível. Quem me livrará da ira de Deus? Mas quero dizer uma coisa. Se Deus é por nós, agora o inverso também é verdade. Porque se Deus é contra você, fica aí para sua reflexão. Jesus não invalidou o chamado de Pedro. Agora, eu te ensinei, o ciclo de condenação ele termina quando tem amor. Mas sabe como você quebra isso? Como você desarticula isso? Coloca para mim Romanos 5:20. Olha só o que ele vai dizer. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Vai continuar comigo. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Agora pula lá para 1 Coríntios 11:24. Eu vou pedir para trazer a ceia. Os diáconos se posicionarem com a ceia, porque isso foi incrível. Você sabe como você consegue vencer, se ajudar, quando você se sente, você vive, percebe a condenação na sua vida? Não se distrai com eles. Faço isso rápido, só para não distrair a igreja. Comunhão. Lembra que eu falei lá no início? Quando eu me sinto condenado, eu me isolo. Minha líder me chama para tomar um café, eu dou um perdido. Eu vejo um irmão vindo de um lado da calçada, eu vou para outro. Eu estou numa gôndola do mercado, eu finjo que não vi. Vocês estão comigo? Eu estou te dando uma chave poderosa, comunhão. Olha só aqui uma revelação. Presta atenção. Jesus é tão incrível que ele fala assim: eu vou ajudar os meus filhos a se lembrarem do meu amor por eles. Porque a ceia, eu vou ler para vocês, ela é um lembrete. Façam isso em memória de mim. Ela é um lembrete. Diga um lembrete. Quantas vezes você come? Eu sei. Mas vamos pensar como uma cabecinha normal. Vamos lá. Quantas vezes você come? Café, almoço, jantar. Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus pegou e pensou assim: bom, o que é que eles têm que fazer todo dia, que é um padrão na vida deles? Comer. Então ele diz assim: toda vez que você está em comunhão, eu quero que você se lembre que eu paguei o preço. Só que a gente pensa que é só para pensar nisso quando você está comendo aqui. Mas eu quero que você saia daqui com outro entendimento. Toda vez que você sentar para comer,
e você ora, eu quero que você pense, Jesus pagou o preço. Sabe quando você vai comer seu sanduíche da tua marca predileta? Como ninguém me banca, não vou dar patrocínio para ninguém. Pensa aí no grande M, o que vocês quiserem, né? Você vai partir aquilo pensando, eu estou em comunhão. Eu não estou sozinha, eu estou em comunhão. E Jesus morreu por mim. Eu não estou falando para você pegar o hambúrguer e achar que é a tua santa ceia. Vocês estão me entendendo? Misericórdia. Vocês estão comigo? O que eu estou te dizendo é fazer do ato quando você senta um lembrete, porque a gente só pensa nisso quando está aqui no domingo. Não, cara, no teu jejum, na hora que você vai comer o teu jejum de Daniel, pega aquela comida e fala, isso é um lembrete. Eu estou em comunhão com a minha igreja, eu estou em comunhão com os meus irmãos, Jesus me ama. Jesus pagou o preço, vocês estão me entendendo? Você vai começar a sentar na mesa, que nem o profeta Judá Bertelli. Jesus, senta aqui, vamos comer junto. O Senhor me ama, o Senhor me ama. E hoje a gente vai sentar na mesa. E agora eu quero encerrar esse culto. E de verdade, eu espero que isso que foi pregado tenha quebrado um ciclo de condenação na sua vida. De ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e como Pedro, fugir da presença dele. Para de fugir. Para de fugir. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Todos vocês. Não precisa apagar a luz ainda não. Eu quero olhar para eles. Quero ver quem está de olho fechado. Você é diácono, pode fechar, mas fecha os teus olhos aí. Todo mundo. Não vai acontecer nada não. Deus está no controle. Sabe por quê? Porque todos nós somos vulneráveis nisso. E eu quero que você escute a minha voz, como se fosse o próprio Jesus dizendo para você. Eu quero que você imagine Jesus olhando para você agora. Porque é real, a palavra diz que onde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele está ali. E ele perguntando, falando o teu nome, dizendo assim: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Alimenta as minhas ovelhas. O teu chamado ainda existe. Eu não estou te condenando, filho. Eu não estou te condenando, filha. Eu vim para salvar. Sabe o que é salvar? Salvar é tirar você de dentro de uma situação. Eu vim te salvar desse ciclo de abuso. Eu vim te salvar dos teus problemas com a internet. Eu vim te salvar da sua necessidade de aprovação. Eu vim te salvar, te tirar da sua carência. Eu vim te salvar da sua insegurança. Eu vim te salvar da sua ansiedade. Jesus veio salvar o mundo. Ele veio salvar. Eu vim salvar você, eu não vim te condenar. Eu não estou colocando uma sentença sobre a sua vida. Eu te gerei para um propósito. Eu te gerei para um propósito. E a verdade que eu quero que você escute nessa noite é que eu é quem sei. Eu é quem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Eu é quem sei quem você é de verdade. Eu é quem sei. João, Maria, Pedro, Antônia, eu é quem sei. As pessoas te condenam, mas eu é quem sei quem você é. E eu estou aqui para te lembrar, você me ama, então continua. Você me ama, então permanece. Você me ama, então não foge da minha presença, senão você vai voltar para aquele lugar da onde eu te tirei. E de verdade,
Eu quero que a igreja olhe para nós. O pastor nem sabe disso. Vou pôr ele no fire agora. Vem aqui, amor. Tá tão bonito. Mas eu sinto no coração. Olha para nós. Porque se você é filho dessa casa, eu sei que está difícil, a gente fica desanimado, todo mundo é um leão que a gente tem que matar todo dia. Mas eu, como tua pastora e o teu pastor, eu tenho certeza, porque o nosso coração é apaixonado por Jesus. Nós queremos pedir perdão como igreja. Talvez você não seja desse ministério, você tenha vindo de outro ministério. Mas por todas as vezes que você se sentiu condenado. Por nós, por pastores, pelos teus líderes, pelos teus irmãos. Esse não é o evangelho. Mas para de esconder as suas partes feias. Para de esconder as suas partes quebradas. Para de esconder aquilo que está danificado. Deus nos deu permissão para julgar? Sim e não. A gente pode julgar o fruto, nunca as pessoas. Quando eu escrevi essa palavra, gente, ontem que estava na live, eu acordei e era 10h40. Eu estava sobre os meus cadernos de pijama, escrevendo. Mas tão cheia do amor de Deus. E eu espero que você saia dessa casa hoje, livre. Que você saia daqui um bebê para começar de novo. Nossa, eu estava cheio de raiva, eu estava cheio de amargura, eu estava cheio de decepção. Mas eu fui curada essa noite. Jesus não está tudo bem com o nosso pecado. Ele odeia o pecado. Lembra de Jesus na cruz? Ele estava todo estourado. Dói. E relacionamentos ferem. Mas nós queremos pedir perdão. A gente tenta fazer o melhor. Mas não somos perfeitos. Mas amamos um Deus perfeito. Talvez você, líder, precisa se pôr de pé e olhar para as suas ovelhas e falar: me perdoa. Porque primeiro o coração de um pai se volta ao filho. Os filhos nunca se voltam primeiro aos pais. Somos nós que precisamos nos voltar a eles. Gente que ficou tão ofendido com ovelha e esqueceu que são ovelhas. São ovelhas. A gente não dá trabalho nenhum para Deus. Então que hoje você vá para a mesa do Senhor, você pegue a ceia. Sabe? Guarda tudo aquilo que foi pregado. Porque a liberdade, ela não floresce na mentira. E quando eu vou me condenando, tentando provar que eu não sou mais quem eu era, o diabo sempre vem com um prato novo. Coloca uma amizade, coloca um relacionamento, coloca uma proposta de trabalho. N artimanhas. A gente tem que ter alguém nos treinando. Mas eu quero que você seja curado. Porque a igreja é uma família, irmão. Hoje é nossa noite de Natal. Mas a gente vai se perdoar, mas vamos continuar bem, tá? Não vai ser aquela coisa que a gente faz no Natal, né? No dia 26, acabou a amizade. Amém? Você quer falar, amor? Quer pedir perdão para eles? Eu quero pedir perdão para todos aqueles que se sentiram ofendidos, que se eu fui grosso, que eu fui ignorante em algum momento, mas sempre fui com as melhores intenções, porque eu amo cada um de vocês. E quando eu olho para vocês, eu olho para filhos que vão muito mais longe que a gente já foi. E
Na verdade, quando nós reagimos, às vezes, como uma certa ignorância, é simplesmente porque a gente fica decepcionado, sabendo o potencial que está dentro de vocês e vendo que vocês estão sendo leviano com todos os dons que foram entregues por vocês. Por isso, quero confirmar mais uma vez aqui quanto amo cada um que está aqui. E que meu desejo é de que vocês voam muito mais alto, que vocês vão muito mais longe do que onde a gente já for. Amém? Glória a Deus. Amém. Perdão aos líderes, aos diáconos, aos filhos. Nós amamos vocês. Nós amamos muito vocês. E perdão à igreja. Em nosso nome, em nome de pastores, em nome de líderes, né? Jesus, quando Pedro falhou, e quando a gente falha, Jesus também não está me condenando, nem está condenando o teu pastor. Mas a gente tem que caminhar em prol do reino. Amém? Glória a Jesus. Vamos sentar na mesa com Ele. Vamos viver, desfrutar da presença dEle. Não pegue de qualquer jeito, não. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai quebrar a condenação no nosso coração. Glória a Deus.